capítulo 5, os irmãos que pudessem colocar de pé. Prometo a não ser extensivo com essa palavra, mas prometo ser sucinto com a explicação e com a narrativa dessa mensagem. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Segundo Reis, capítulo 5. É uma mensagem que todo mundo já sabe do que se trata, não é verdade? Ficou fácil. A mensagem fácil de fazer exposição. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 1. Nós vamos ler só um versículo, eu não quero ser extensivo na leitura. Diz assim: ora, Naamã, o capitão do exército do rei da Síria, era um homem notável. Eu creio que a sua Bíblia está valorosa, a minha versão King James, mas se você tiver uma João Ferreira de Almeida, uma NVI, ou uma Thompson, da editora Vida, está escrito valoroso, o homem valente, né? Ele é um homem notável diante do seu Senhor. Era um homem notável diante do seu Senhor. Naamã, o capitão da Síria, capitão do rei da Síria, era um homem notável diante do seu Senhor, honrável, porque por seu intermédio, o seu Senhor havia concedido libertação para a Síria. Amém? Levante a sua Bíblia, o seu exemplar para o céu e diga: Senhor meu Deus, esta é a tua palavra, em nome de Jesus. Fala comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Nós podemos dar uma linda salva de palmas para Cristo Jesus. Graças a Deus. Irmãos, aqui está a palavra do Senhor. Todo mundo sabe que a Bíblia ela é dividida em 2 testamentos. Velho Testamento, com 39 livros, e Novo Testamento com 27, totalizando 66 livros. Aqui nós temos um procedimento da saída do Egito. Se eu começar lá do começo, eu vou tomar muito tempo. O Egito foi dominado pelo poder de Deus. Deus entrou com a libertação, deu poder e sabedoria para Moisés, tirou o povo do Egito, levou o povo para o deserto, caminharam no percurso da vida de Moisés de 20 anos e pararam diante do Rio Jordão, e ali acabou o legado de Moisés. Moisés passou o cajado para Josué. Josué pegou o cajado, atravessou o Rio Jordão e conseguiu inserir o povo na terra onde mana leite e mel. Esse período de Josué finalizou na terra de Canaã. Josué não preparou um outro seu antecessor para dar continuidade. Então, teve que levantar juízes. Foi levantado 16 juízes, o período chamado teocracia, onde o próprio Deus era rei. Deus era o único rei daquela nação, teocracia. O último dos juízes foi Samuel. Samuel ele tinha 3 cargos. Ele era juiz, rei e sacerdote. Naquela época, o Espírito de Deus não era como agora. Agora o Espírito de Deus ele pode vir sobre toda a carne. Joel capítulo 2, versículo 28. Ele pode estar sobre toda a carne que o busca e que confia no poder de Deus. Mas naquela época não. Naquela época o poder de Deus só descia em 5 classes. Para a especificação, para a execução de algum trabalho. Ele só descia em juiz, em rei, em sacerdote, em profeta e em levita. Assim que o plano de Deus era elaborado, o Espírito de Deus era tirado. Então, quando chegou em Samuel ovacionou seus 2 filhos, que eram Abias e Joel. Como os caras eram fora de mão, não vivia aquilo que o pai vivia, o povo falou: esses caras vão acabar conosco, nós não vamos querer esse povo não.
Aí rejeitou ele, falou: nós quer rei. Eles olhavam para um lado assim, via a nação com o rei, olhavam para o outro, via a nação com o rei, e Deus se entristeceu, porque ainda que eles eram imoral, ainda que eles eram impuros, ainda que eles não tinham condicionamento de conduzir o povo, quem chamou o povo para a libertação foi Deus. Eu quero te dizer que se você olhar para mim, você vai ver falta. Se você olhar para o pastor, você vai ver falta. Se você olhar para os obreiros da igreja, você vai ver falta. Porque afinal de contas aqui não é céu. Igreja é lugar para o pecador. Deus podia muito bem ter mandado o anjo para criar a sua igreja. E se ele tivesse mandado o anjo, disse Pedro que os anjos queriam vir, né? Ele falou: quem que eu enviarei? Quem que há de ir por nós? Os anjos se levantou: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas se Deus tivesse mandado o anjo, você ia passar aqui, o anjo ia estar aqui, santo, 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 falando português, né? Aí os outros anjos aí embaixo iam lembrar: kadosh, 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 kadosh. Outros está falando em grego: raco, 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 raco. Nada interferia, ia ser um culto mais perfeito. O cântico ia ser um cântico mais elaborado, perfeito. Só que seria um culto de anjo. Seria um culto de anjo, meus irmãos. E o que vantagem Deus teria nisso? Pecador passando na porta da igreja, vendo só anjo, glorificando, exaltando, e o pecador prestes a ser sepultado lá de fogo. Só que a raiva do diabo, meus irmãos, é porque não tem anjo dentro da nossa congregação pregando. A raiva do diabo, sabe qual que é? Que ele errou uma única vez e foi extinguido da glória do Senhor. Agora eu e você, nós erramos hoje, nós erramos amanhã, nós erramos depois. E quando ele entra no corpo de alguém, nós pecadores temos com a mão, o diabo tem que sair. Porque o Espírito de Deus está sobre a nossa vida. E os tempos foram passando, meus irmãos. O período teocrático acabou e começou a monarquia, aonde foi 19 reis do norte e do sul, mais 20 reis do norte. Os 20 reis do norte tiveram 9 dinastias. O que é dinastia? Dinastia é a família, por exemplo, ela aqui, ela é rei. Aí, no caso, vai ser o filho dela que vai ser rei. Aí vem uma pessoa de fora, mata ele e senta no trono. Aí vem uma outra pessoa de fora, mata que sentou no trono, e vai virando aquela bagunça. Só que no reino de Davi, que era o reino sul, teve 19 dinastias, 19 reis e uma dinastia, todas da tribo de Judá e Benjamim. Porque foi assim, ó, genealogia. Porque quando é Deus que chama, você vem e prega, acaba o seu tempo na terra, o seu filho continua o seu legado, acaba do legado do seu filho, continua no seu neto, no seu primo, e a bênção de Deus vai estender na sua família. Aleluia! Aleluia! Então, nesse período teocrático, aliás, nesse período monarco, teve 2 profetas que fizeram grande diferença. Um é chamado profeta Elias, conhecido nas salas teológicas como profeta do fogo, e o outro foi seu sucessor, chamado Eliseu, né? E no período de Eliseu, grandes coisas aconteceram. Entre essas coisas, a história de Naamã. Naamã era da cidade de Damasco. Ele não fazia parte do Ciro. Ele era da cidade de Damasco. Ele, meus irmãos, alguns estudiosos chegam a dizer que ele é aquele moço que jogou a flecha, e a flecha caiu fincada no rei Acabe. Quem lembra? Que acertou o rei Acabe. Alguns estudiosos dizem que foi ele. E alguns estudiosos chegam até a dizer que foi por causa disso que Deus amaldiçoou ele com a lepra. Porque a lepra era uma maldição para quem pecava, quem tocava naquilo que era santo. Lembra do rei Uzias? Quem tocava naquilo que era santo era alvejado pela lepra. Lembra de Miriam, quando foi tentar tocar de palavras no seu irmão, né, que era Moisés, a irmã ficou leprosa. Então, era a forma que Deus punia as pessoas por levantar contra aquele que Deus levantou, né? E alguns chegam a dizer que foi por causa desse fato dele ter jogado a flecha, né? E da flecha ter matado o rei Acabe, que o rei Acabe era um rei, foi ungido por Deus, né? Não para ser um homem mau, mas para ser um homem exemplar. Infelizmente o coração dele levou por caminhos errôneos. Porque o nosso coração é maldoso, meus irmãos. A Bíblia diz
que se tem de guardar, guarda o seu coração, porque dele procede a saída da vida. O Senhor Jesus disse que aonde estiver o seu coração, está o seu tesouro. Se o seu coração estiver em Deus, pode saber que o seu tesouro vai para a família, porque o plano de Deus não é com o seu carro, o plano de Deus não é dar livramento da sua casa, o plano de Deus não é defender o seu dinheiro no banco para não ser fraudado. Não, Deus não está planejando em tentar impedir o vento de derrubar sua casa. Não, Deus não está planejando de te dar livramento dentro de carro. Não, Deus está planejando em manter você imune do mal. Talvez você vai ter perca, vai perder casa, vai perder carro, vai perder dinheiro, mas a sua família vai ficar intacta, porque o nome do Senhor está dentro da sua casa. Aleluia! E Naamã, meus irmãos, ele estava sendo almejado por isso, mas ele tinha uma família. A Bíblia não fala que ele tinha filho, mas ele tinha uma família. Irmãos, ele era um homem, um general valoroso. Ele era um general considerado, né? Ele tinha o seu valor. Por quê? Porque ele veio de Damasco para a Síria. Síria, não é a Síria. A Síria era o maior exército da época, eles ganhou até da Babilônia. A Síria, eles tinham 185 mil soldados. Eles eram muito bem treinados. Outro dia que eu tiver uma oportunidade, eu quero falar da Síria no episódio de Jonas. Mas hoje eu quero falar do Ciro. O Ciro não ganhava nada. O Ciro só perdia. Toda vez que o Ciro saía com a bandeira, ele saía com a bandeira, né? O portador da bandeira nem abria a bandeira, ele não tinha alegria para abrir a bandeira. Era derrota consecutiva. Ele só perdia. Eles nunca tiveram um sucesso, uma vitória, uma conquista, não. Só sobrava um que voltava, que era o porta-bandeira, e ele voltava e entregava a bandeira para o rei Ben-Hadad e falava: ó, rei Ben-Hadad, morreu todo mundo, só voltou eu. Nisso eles ficavam anos e mais anos construindo o exército, levantavam o exército: agora nós vai, agora nós ganhamos, agora nós vai. Construía de novo, morria todo mundo. Aí chegou esse Naamã, que veio de Damasco, e esse Naamã, ele foi um guerreiro que ele começou a se destacar numa batalha contra Israel. Posso acreditar que foi no dia da morte do rei Acabe. E ele levou para dentro da sua casa uma menina que era da terra de Israel, do reino sul, aliás, do reino norte, né? E levou para dentro da sua casa. E por causa das habilidades de Naamã, Naamã ganhou nome. Naamã ficou ovacionado. A nação começou a ser notada. A nação não tinha notoriedade. Ela começou a ser notada porque agora o porta-bandeira começou a abrir a bandeira e balançar ela. Todo mundo sabia que aquilo ali era Síria. Todo mundo sabia que era a Síria que estava passando. E quando olhava para a Síria, a primeira coisa que eles lembravam era de Naamã. Naamã trouxe cor para a nossa bandeira. Naamã trouxe liberdade para a nossa pátria. Aonde eles passavam, as famílias falavam: Naamã é tudo de bom. Os meninos, hoje em dia, os meninos querem ser Neymar, querem ser Cristiano Ronaldo, que é a atração do momento, né? Naquela época não, naquela época a atração do momento era o Naamã. Né? Você tinha um menino com uma espadinha, o outro com escudo. Quem que é? Eu sou Naamã. O outro, quem que é? Eu sou Naamã, mais dois, Naamã lutando. Né? Eu sou Naamã, todo mundo querendo ser Naamã. Por quê? Porque Naamã era extraordinário. Eu não sei se você notou na leitura que nós fez. Nessa primeira parte da leitura fala Senhor duas vezes. Naamã, ele era fiel ao seu senhor. O primeiro senhor que fala é o rei Ben-Hadad, né? E o segundo senhor que fala é o Senhor criador dos céus e da terra. Naamã tinha fé no seu coração. Naamã passava, todo mundo falava: lá vai Naamã, olha o cavalão dele. Até o cavalo dele tinha armadura, aquela armadura bonita, aquele elmo bonito, né, que vinha até o nariz, aquela roupa, né, tinha uma segunda pele, aquela pele de cordeiro, de carneiro, que ficava debaixo da armadura, que se caso a armadura fosse vazada, parava na pele do camelo, que era muito dura.
Aquela segunda pele era muito forte. Aquela armadura de Naamã era muito bonita. Todo mundo gostava de ver Naamã passar. Olha como ele anda. Até o cavalo dele é estiloso. Aí Naamã chegava, tinha 2 homens na casa dele para recepcionar. Um já pegava a espada, já pegava o escudo, já levava. O outro já vinha e já ia recepcionando ele. E ele entrava dentro de casa. E ele passava, entrava dentro do quarto, fechava a porta para tirar o elmo. Na hora que ele tirava o elmo, ele olhava para o espelho para agradecer pelas vitórias, olhar para o espelho. Ele conseguiu denotar que na sua testa tinha uma pequena mancha. E aquela mancha estava coçando muito. E ele começava a tirar sua armadura. Na hora que ele tirava a segunda pele, que ele ia tirando a pele da sua pele, começava a ficar agarrado na segunda pele. E ele começava a falar: fica aí, minha esposa, não chega não, fica aí, isso aqui é contagioso. E ele tirando, né? Tirava aquele trem, aquela enfermidade, a mulher morrendo de vontade de dar no amor de sua vida um abraço, morrendo de vontade de dar no seu amor um beijo, ter uma noite alegre, feliz, né? O que Deus permite, a bênção do Senhor no casamento. Mas não tinha isso na casa do Naamã, porque o Naamã tinha medo de abraçar sua esposa e ela traísse a lepra também. Naamã estava leproso. Lá fora o Naamã era valoroso, lá fora o Naamã era notado, lá fora ele era idolatrado, lá fora ele era ovacionado, mas dentro da sua casa ele era um leproso. Irmãos, tem muito disso acontecendo no nosso meio hoje. Hoje a lepra, o rancenismo não tem mais a fala entre nós, mas nós notamos que a lepra está de uma forma diferente. A lepra, ela está com indiferença diferente. Em toda casa brasileira a lepra está acontecendo em algum lugar do mundo. Tem pessoas que é orgulhosa, não sabe liberar perdão, e por causa disso a noite não vai ter beijo, por causa disso a noite não vai ter abraço. Tem pessoas que não sabem que ela trabalhou, que ela teve um dia duro, que ela teve um patrão enchendo o saco, mas ela não sabe que o marido também teve, o marido também passou por isso, o filho também teve injeção de saco do diretor, o filho foi puxado a orelha pela professora, a família inteira está lutando, mas cada um tem uma lepra diferente, e isso está separando as famílias, meus irmãos, e isso está tirando a alegria de dentro dos lares, a falta de querer perdoar, a falta de entender que a razão é só uma e a verdade também. Para você ter a razão, você tem que abrir mão da verdade, e se você abrir mão da verdade, você vai ter, aleluia, união na sua casa, porque a verdade é só uma. Você pode estar certo, mas você não precisa bater boca para mostrar isso. Você não precisa trocar tapa. Você não precisa agredir de palavra para mostrar que você que é o correto e o outro que é errado. O seu silêncio, quem cala diante do homem fala diante de Deus. O seu silêncio vai atrair para a sua casa um matrimônio cheio da presença de Deus. A sabedoria para conquistar a família está em você. Você tem a capacidade para isso. Aleluia. E Naamã agora, meus irmãos, ele veste a segunda pele, sai para a batalha. Na hora que põe o pé para fora, todo mundo, todo mundo começa a dar porta de casa, a bajulação, e vai o povo. Naquela época não tinha câmera fotográfica, né? Porque senão todo mundo tirando foto, postando no Facebook, no WhatsApp. Naamã. Ele ia para a batalha. Na hora que ele voltava derrotado, ele ganhava lá fora, mas ele estava perdendo para si próprio, porque dentro dele tinha algo escondido. O que ele tem, pregador? Não sei. Ele põe o elmo, ele tampa, não dá para entender, não sei. O que ele tem, pregador, no corpo? Eu não sei. Ele tem uma armadura, e ele tem uma bota de armadura. Até o cavalo dele tem armadura, nós não sabemos. Só sabemos que ele é impressionante. Quem olha e fala: essa família é o máximo, essa família é de Jesus. Mas você sabe que família você tem, você sabe quem você é dentro de casa, você sabe quem você está liderando dentro do seu lar, você sabe qual é o sentimento que está morando no seu coração, e você também sabe o que você
treta da porta. A mulher doida para dar um abraço, ele não, fica aí, não vem não. A mulher querendo abraçar. A Bíblia não fala de filho, mas se tivesse, está ali no mesmo, não fica aí, menino. Fica aí, menino, vem não, a leva. A menina olhou assim e falou assim: se esse homem conhecesse um profeta que vem na minha terra. Lá tem um profeta que quando ele fala, vou contar para o meu esposo. Contou para ele. Agora ele fala: quer saber? Eu vou colocar ponto final nisso agora. Irmãos, eu queria falar sobre o leprosário, mas não vai dar. Ele tinha medo do leprosário, porque se ele vai lá confessar para o sacerdote, ele tinha que ir para o leprosário. O leprosário é onde que tinha só uma tranca. A tranca era virada para o lado de fora, porque do lado de fora ficava um sumo sacerdote com uma navalha numa mão e um pote de azeite na outra. Ele rapava a cabeça do leproso, derramava o óleo, como se diz: daí para dentro que Deus te conceda a cura. E lá dentro do leprosário tinha umas valas semelhantes a um labirinto, e no meio desses alicerces valas, porque o cheiro era muito forte, as valas eram muito fundas, e dentro das valas tinha um tabulão onde os morféticos, onde os leprosos dormiam, para que a caatinga não exalar. Tinha 2 turnos, 24 horas. Durante o dia, o leproso que estava na fase menos avançado ficava andando, tomando sol. E durante a noite, aqueles que estavam já em mutilação, perdendo o dedo, aqueles ficavam andando. O leproso, ele tinha só uma visita por ano. E tinha um monte lá perto do leprosário, bem alto. A família podia subir uma vez por ano e olhar eles lá dentro. Aí alguém ia dar tchau para a mulher, para o filho, assim, aos dedos, todos sem dedo. Às vezes sem orelha, sem nariz. Estou vivo. Esse ano ainda estou vivo. Outro já subia lá e falava: desista de mim. Eu desisti de mim, desista. Estava em fase de mutilação, já estava em fase terminal. Naamã já estava caminhando para a fase de mutilação. Naamã já estava começando a sentir a lepra atacando. Meus irmãos, tem pessoas que estão no início. Tem pessoas que estão no início, ainda dá para curar. Mas tem pessoas que vão entrar na fase de mutilação, que é o tempo da perda, que vai começar a perder casamento, que vai começar a perder o filho. Vou embora de casa, é chato demais, vou embora. Vai começar a perder emprego, vai começar a perder o cargo na igreja, perder a oportunidade de estar com os irmãos, porque o orgulho vai te atrapalhar você conviver em união no meio do povo de Deus. Vai começar a mutilação, mas enquanto está no início, ainda dá para curar, ainda tem uma solução. Não tem leprosário para você, não sabe o que tem? Tem o Rio Jordão. O Rio Jordão, quando ele passar, ele vai curar todo mundo que vem do seu comigo. Oh, meu Deus do céu. Então, meus irmãos, ele chega agora diante de Ben-Hadad e fala: Ben-Hadad, posso entrar? Pode, você está doido, você trouxe cor para a nossa bandeira, você é o melhor homem do país, o povo vizinho aí, tudo não invade o nosso país, porque tem medo de você. Só que eu não tenho um assunto muito bom para falar para o senhor não, porque o povo só vai ficar te ajudando quando você tiver alguma coisa para oferecer. Enquanto você estiver dando, você é o melhor. Enquanto você estiver proporcionando, você é o melhor. Enquanto você estiver pregando, você é o melhor. Enquanto você estiver cantando, conseguindo cantar, você é bom, você é bom, você é o melhor. Você sumiu, vai ter visita na sua casa. Não, o nosso cantor não pode sumir. Mas o dia que você parar de produzir, você vai cair num lugar onde ninguém gostaria de cair. Pergunta aonde? Pergunta. Caixa postal de mensagem. Na hora que você ligar, você vai escutar só assim, ó: a sua ligação foi encaminhada para a caixa postal de mensagem. Por quê? Porque você não tem mais valia, porque você não proporciona mais nada, porque você não tem mais nada para oferecer. Mas enquanto você estiver oferecendo, as pessoas vão maquiar o seu erro, as pessoas vão maquiar a sua falta, as pessoas vão colocar um erro em você. Não, ela é isso tudo, mas ela é útil. Ele é isso tudo, ele faz isso, mas ele tem utilidade. Só que nós não podemos, meus irmãos, ficar senta bajulado e conformar com isso.
nós temos que examinar nós mesmos e ver que a lepra está nos matando, que algo em nós está sendo desfavorável. Nós temos que mudar isso, e só você pode fazer isso, meus irmãos. O que Paulo falou? Ele falou assim: examina o homem a si próprio. Nós temos que nos alinhar, nós temos que tirar a armadura, nós temos que tirar o bojo, porque a igreja é lugar de tirar o bojo, a igreja Rio Jordão é lugar de tirar a armadura, é lugar de você colocar-se diante de Deus. Deus, eu estou leproso, Deus, eu estou começando a entrar para a fase de mutilação, me socorre, é só um milagre no meu caso. Mas aqui, meus irmãos, nós entramos de alma assim mesmo, nós chegamos aqui posturado, né? Eu não posso deixar transparecer, porque eu só perco o meu cargo, senão eu perco o meu lugar na mesa da Santa. Ei, chegou um tempo de tratamento, começa a fazer um exame de consciência, e olha o estágio que a lepra está nos convida. Se caso ela está te tirando o convite, começa hoje, começa a fazer observação hoje, porque hoje é dia de libertação, hoje é dia do milagre, hoje é dia da restauração. Aleluia. Aí o rei Ben-Hadad falou assim: nossa, nós vai curar disso aí, você vai ter o melhor especialista. Fique tranquilo, amor, você é meu general, rapaz. Por causa de você, nosso país ganhou bandeira. Fique tranquilo, vou gastar toda a minha finança, mas você vai ficar bom. Eu assim, eu já tinha se examinado. Vou não, Senhor. Vou não. Vou ficar bom. Vai, rapaz, nós vamos investir em você. Eu vou gastar tudo que eu tenho, nós vamos investir em você. Vou não, Senhor. O meu caso é caso de leprosário. Só tem uma única coisa que eu posso fazer para me livrar dessa coisa. Porque acreditar na fala de uma menina que falou que lá em Samaria tem um profeta, mas Samaria era inimiga deles. Mas uma lepra que tinha que ser vencida. Samaria tem um profeta em Israel, tem um profeta que ele tem o poder de falar com Deus e Deus tirar isso de mim. Eu só preciso de uma carta, só preciso de uma aprovação do Senhor. E ele vai lá e dá ele a carta. Na hora que ele chega lá, que ele entrega a carta na mão do rei, o rei quis impedir. Sou eu, por acaso, para falar quem morre, quem vive, quem cura, quem é curado, quem vai ficar doente? Não sou eu, rasgou as vestes. Aí Eliseu falou: deixa vir a mim. Eliseu chega e fala assim: olha, vai lá, Jazi, fala para ele dar 7 mergulhos no Rio Jordão. O Rio Jordão significa aquele que desce. Irmãos, para você ser curado, você tem que descer. Para você ser curado, você tem que entender que você que está leproso. Não adianta você ficar querendo problema, querer brigar, porque a lepra vai permanecer. Você pode ser valentão, um monte de briga, mas a lepra vai permanecer. Você pode ter um monte de alerta, saber dialogar, saber de se integrar até com o outro com palavras, mas a lepra está aí. A lepra vai permanecer. O que é que eu tenho que fazer então, pregador? Esquece seus diplomas. Esquece a sua tese, esquece a sua posição, esquece tudo que há de habilidade de você. Arranque a sua roupa diante de Deus, tira a sua máscara, tira o seu elmo, tira a armadura que está escondendo a sua enfermidade, coloque-se diante de Deus com sinceridade. Por Deus, está vendo do divórcio, Senhor, meu casamento está sendo postado nos melhores lugares, mas à noite nós não temos vida, Senhor. Ele não na sala, eu no quarto, os meus filhos tudo em briga, não tem união. Na foto do WhatsApp, do Facebook, nós estamos abraçados, mas é só o elmo, é só a armadura, porque na realidade a lepra pegou nos meninos, a lepra pegou no casamento, a lepra pegou até nos cachorros. Deus, os cachorros não acertam um com o outro, briga a noite inteira e não leva assim, Senhor. Aí Deus vai falar: agora que você humilhou, agora que você desceu do pedestral, desce para o Jordão. No Jordão tem cura. Eu vejo o Rio Jordão passando aqui nessa noite. Eu vejo o Jordão de Deus entrando dentro das suas entranhas. Eu vejo o Jordão de Deus tirando todo o preconceito da sua mente, todo momento descontrativo que te descontrai para fazer a percepção disso que está acontecendo. Está caindo por terra hoje. Olha o Jordão aqui. Olha o Jordão aqui. Aqui.
aqui. Dá lugar para Deus, o Jordão vai escolar. Isso. Olha o Jordão aí. Irmãos, depois que ele passou pelo Jordão, ele ficou tão sarado que ele esqueceu do Farbá, que ele esqueceu do Rio Bana, ele esqueceu até do Rimon. O Rimon era o Deus da pátria dele. Ele esqueceu do Rimon. Não vou servir mais Rimon. Eu vou pegar a terra desse Jordão e eu vou esparramar lá dentro do templo do Rimon. A terra sagrada vai ficar e o Rimon vai ter que sair. Porque agora eu fui curado, eu fui liberto, eu fui transformado, eu fui lapidado. E quem me curou foi Deus. Quem me libertou foi Deus. Não foi a minha experiência, não foi a minha tese, não foi a minha carisma, não foi o meu tanquinho malhado, não foi o meu bispe, não foi a minha coxa torneadinha, foi o sangue de Jesus que me limpou, foi o sangue de Jesus que lavou a minha casa, foi o sangue de Jesus que limpou a minha família. Receba isso nessa noite, meus irmãos, o sangue de Jesus. Quem quer levantar sua mão agora, declarando: Deus, estou num estágio de motivação, eu preciso da cura. Vem aqui na frente, venha, aleluia, vem aqui na frente. Quem sabe cantar aquele hino assim, ó, quando o meu eu, quem sabe? Cadê? Sabe? Então nós vamos aqui na frente, eu vou orar para todos. Vai ter revelação. Vem aqui na frente. Vem aqui cantar para nós, meu amado. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Hoje você sai daqui diferente. Hoje Deus vai mudar. Aleluia. Isso. Desce. Tira essa máscara mesmo. Tira esse elmo. Vamos descer. O Jordão está passando aqui. Aleluia. Quem crê nisso, diga aleluia. Diga glória a Deus. O Jordão está purificando aqui. As águas purificadoras de Deus estão aqui. Sinta a presença de Deus aí. Dá lugar para Deus. Isso. Deixa Deus entrar. Isso. Olha aí o Jordão. Olha aí o Jordão. Diga glória a Deus. Senhor, meu Deus, aqui está a tua serva, teu servo, tua serva, todos os membros familiares, meu Deus. O Senhor sabe o que eles estão passando dentro do lar, meu Pai. Limpa eles aqui agora, Jesus. Dá para eles uma purificação que comece no interior, meu Pai. Que todos sejam livres, meu Deus, de tudo aquilo que atrapalha o convívio. Cobre com o teu sangue a tua serva, meu Pai. Nós precisamos disso. Nós precisamos glória a Deus, a tua purificação. Essas palavras As
eu abro mão de tudo que sou pra te adorar. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus, aleluia. Aqui no nosso meio tem uma pessoa. Escute, você tinha um problema urinário. E esse problema era uma infecção urinária. Ele estava num estágio tão avançado que estava entrando para o estágio de sangramento. O Senhor manda te dizer que Ele te curou aqui hoje. Onde está essa pessoa? Não precisa ter vergonha. Nós somos carne. Nós podemos representar ser forte, ser bonito, ser grande, mas contra a enfermidade, um mosquitinho vem, dá uma picadinha, a gente vai parar lá no pronto-socorro, tomando soro, porque nós é um pedacinho de barro. Onde está essa pessoa? Deus curou hoje. Deus tocou hoje. Cadê a pessoa? Cadê a pessoa? Precisa ter vergonha, levanta a mão. Recebe isto. Toma posse do Senhor Jesus. Aleluia.